Zé, o bloco um vai ficar por minha conta, então eu passo a palavra para você, meu cara. Muito bom, Kennedy. A questão que fica é o seguinte, né? A gente já discutiu isso com a professora Elisa Machado na semana passada, professora da GV, Direito da GV, São Paulo, que é uma grande especialista em Supremo. Ela dizia que essa pressão toda do Senado e do Congresso, mas principalmente do Senado, sobre o Supremo já estava surtindo efeitos, por, não pelo que o Supremo estava julgando, mas talvez pelo que ele estivesse deixando de julgar, justamente para tentar não ferir susceptibilidades dos senadores e, enfim, criar uma relação de mais confiança ali. Porém, o Supremo, o Senado, perdão, como você disse agora há pouco, está votando, está para votar nas próximas horas, nos próximos dias, medidas que cerceiam, que põem um freio no Supremo. Mas a minha pergunta para você é: isso daí é para valer ou é jogo de cena? Esse freio aí, ele vai de fato cercear os poderes do Supremo ou é mais uma jogada política que você vai nos revelar e explicar os motivos? Zé, fora uma mudança pontual ou outra, muito pequena, que possa eventualmente até melhorar o funcionamento do Supremo, o projeto como um todo, ele trata de medidas e reformas que já foram feitas pela própria Rosa Weber, que acabou de deixar a corte. A vaga está até aberta. Portanto, do jeito que está hoje, ele é muito mais um jogo de cena político do que um projeto que terá impacto. Até como você lembrou bem, a Heloísa Machado explicou para a gente, né? Já surtiu efeito a ameaça. O Barroso já falou: olha, não vou colocar mais a questão do aborto em votação, a eventual despenalização da maconha também não, até determinada quantidade também não. Está todo há um movimento de recuo, né, do Supremo Tribunal Federal. É um recuo político em relação a esses temas mais controversos aí, que esses setores mais conservadores do Congresso Nacional gostam de barrar, né? O próprio Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, falou: vou colocar em votação um projeto para criminalizar completamente o consumo da maconha. Isso não pode ser aprovado pelo Supremo Tribunal Federal. Estão invadindo prerrogativas do Senado. Como a própria Heloísa explicou para a gente, ou seja, o Supremo só age quando ele é demandado, né, quando ele é acionado pelos políticos. Então, se há uma crítica ao ativismo judicial, da mesma forma deve ser feita uma crítica sobre o excesso de judicialização de questões políticas que é feita pelos partidos políticos. Né? Foi feita pelo PT quando estava na oposição, é feita hoje pela extrema-direita e a direita, que hoje se encontra na oposição. Ô Zé, é jogo de cena por quê? Primeiro, porque está tentando alterar 4 artigos da Constituição Federal e que tratam de questões ali que já foram objetos de reformas internas no Supremo. A primeira delas é o pedido de vista. Já houve uma mudança para acabar com aquele perdido de vista. A gente viu casos de ministros que ficavam sentados em cima de processos por anos para evitar uma Deixa eu só decisão. abrir um parênteses, que ninguém tem Diga. obrigação de saber, né? Mas só para Uhum. esclarecer. Os ministros do Supremo têm essa. Todos os juízes, na verdade, de cortes, né, que são colegiados, têm o direito de, durante um julgamento, estar lá julgando qualquer matéria que seja, em vez de votar, ele fala: olha, eu quero olhar esse material, esse Isso. processo melhor, me dá um tempo para eu estudar esse caso, e daí é o que você estava explicando. Explica aí que tem os limites de tempo. O pedido de vista faz sentido, entendeu? É muito legítimo o ministro, durante uma votação, olha, eu quero entender melhor esse assunto. Todos eles têm uma baita de uma assessoria, esses assuntos estão tramitando ali faz tempo. Muitas vezes esses pedidos de vista são usados mais como uma coisa política do ministro para dar uma esfriada naquele assunto. O que aconteceu? A Rosa Weber estabeleceu prazos agora. Você não pode ficar indefinidamente com um pedido de vista no seu gabinete. Você tem que devolver depois de um tempo, né? O projeto está estabelecendo que, num prazo de 180 dias, todos os ministros que queiram consultar um projeto, eles têm que se manifestar ali em 6 meses. É um bom prazo, meio ano para os 11 ministros analisarem uma
questão controversa, até porque eles têm uma grande assessoria. Eles têm juízes auxiliares. Os ministros, quando votam, quando apresentam um voto, não é uma coisa só do trabalho deles ali, que eles ficaram horas, porque eles são muito demandados, há muitos processos no Supremo, né? Eles têm uma assessoria para isso. Então, essa questão já foi tratada. A questão da decisão monocrática, que é muito criticada, é quando o ministro dá uma liminar, ele decide sozinho, sem levar para o plenário, para o julgamento, ele ter a maioria dos membros do plenário. Está lá na Constituição que algumas matérias têm que ser referendadas pelo plenário. Portanto, esse projeto ele é mais uma satisfação. Primeiro que o Rodrigo Pacheco está dando para uma base política mais conservadora no Senado, que se queixa do Supremo, que foi, de fato, uma voz muito importante para combater os excessos do bolsonarismo, sobretudo na pandemia e em relação à tentativa de golpe. O Supremo teve um papel importante nesse sentido, inclusive está julgando agora réus dos atos golpistas, e o Bolsonaro está na linha de tiro, será condenado em algum momento no Supremo. É isso que está mais ou menos entendido dentro da corte. São tão fortes as acusações que será. O Pacheco, ele tem um interesse numa parceria com Davi Alcolumbre. Pacheco é senador do PSD por Minas Gerais, quer ser candidato a governador de Minas em 2026. Davi Alcolumbre era presidente do Senado antes do Rodrigo Pacheco, apoiou o Pacheco com a promessa de que o Pacheco apoiaria a volta dele. O Alcolumbre é muito articulado no jogo de bastidores ali. Ele é um senador que tem pouca exposição pública, mas joga bem, é bom articulador político. E ele quer voltar, ele é do União Brasil. Então, os dois estão atendendo a uma base mais conservadora do Senado, dizendo: vamos lá, vamos dar um aperto sim no Supremo para ficar bem com esse pessoal e, junto com votos que eles já têm nos partidos deles, poder definir a sucessão no Senado em 2025. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu Vamos ver, lá. sabe que eu sou meio lento, né? Tem que ser Vamos por lá. partes Ainda aqui, tem, vamos lá. ainda tem os papéis do Lula e do Supremo aí, mas vamos lá. É E do isso. Arthur Lira, que é o Exato, principal. mas então é assim, quer dizer, o Senado é jogo de cena porque o Senado deve aprovar, porque você acabou de explicar, a maioria dos senadores é conservadora, então tem interesse em dar um susto, digamos, ou estabelecer um freio no Supremo, mas, na verdade, quem está articulando isso são dois senadores específicos, o atual presidente e o ex-presidente, que estão, na verdade, pouco se lixando para o material que vai ser para o objeto da decisão, mas para a sua própria reeleição, no caso do Alcolumbre, né, voltar a ser presidente. Enfim, é uma coisa de senadores entre senadores para senadores, que o público mesmo nessa história. Agora, por que que isso não vai chegar até o fim? Onde é que barra? Onde é que Ó, barra? Quem barra isso? a tendência até hoje é pela aprovação do projeto. O Lula entrou em campo agora de tarde, teve um encontro, foi até corrigida a agenda do Lula. Divulgaram no meio da tarde uma reunião que ele teve com o Rodrigo Pacheco às 3 da tarde, que não estava prevista. Então, lá pelas 5 da tarde, apareceu uma nova agenda do presidente dizendo que às 3 da tarde ele tinha se reunido com o presidente do Senado. O que que ele fez? Ele está ajudando o Pacheco numa operação de renegociação da dívida de Minas Gerais. Então não está fazendo pelo Zema, pelo Romeu Zema, que é o governador de Minas. Está deixando crédito para o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, de aparecer como um herói mineiro que está ajudando a renegociar a dívida do Estado. A gente fez uma entrevista com o Fernando Pimentel aqui, ex-governador de Minas, que explicou como que as finanças por lá andam. Então isso pode mexer ali com o ânimo do Pachecão, como eles brincam lá no Palácio. Ó, dá um agrado, porque o Rodrigo Pacheco é muito alto, né? É tão alto quanto você, ou até mais, parece um jogador Mais, de basquete, né? Enfim, mais talvez alto o que eu. Pachecão, talvez o Pachecão pegue e dê uma segurada. Então a gente tem que ver. Teve um baita de um presente do Lula para o Rodrigo Pacheco hoje. Isso não é de graça. O Lula está mais ou menos colocando as fichas no Rodrigo Pacheco por uma candidatura ao governo de Minas em 2026. Até porque o PT está muito desarticulado lá no Estado. Mas isso é uma outra conversa, né? A Hum. gente pode analisar. Mas tem um fator principal, que é o seguinte: é um sujeito chamado Arthur Lira, presidente da Câmara, que teve, por uma decisão do Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, a vida jurídica dele resolvida. Havia processos contra ele, aquela operação toda contra ele, ele recebeu um baita de um presente do Supremo Tribunal Federal. O Lira é devedor do Supremo Tribunal Federal. O Lira não quer confusão com o telhado de vidro que tem com o Supremo Tribunal Federal. E na Câmara, esse projeto deve ser barrado. Ou ele vai para uma gaveta, né?
lá fica lá numa geladeira, provavelmente, enquanto o Arthur Lira for presidente da Câmara. Ele não vai nem colocar isso em votação. Agora, no caso, vamos a hipótese de é aprovado no Senado, o Arthur Lira, por um milagre, por uma pressão política, coloca em votação e esse projeto venha a ser aprovado pela Câmara, a chance de o Supremo declarar boa parte dele inconstitucional é muito alta, se não todo ele. Né? Então, não me parece que. Ó, o Supremo precisa de reforma, Toledo. Realmente precisa. 11 ministros têm um poder individual muito forte. É preciso reforçar o colegiado do Supremo. Né? Isso é, de fato, um norte que deve ser perseguido. Mas o que está sendo feito nesse projeto atual é mera retaliação política, é jogo de cena, é tentativa do bolsonarismo de criar cunhas, e aí tem dois senadores com seus interesses políticos ali, que são legítimos também, é legítimo o Pacheco querer ser governador de Minas e o Davi Alcolumbre querer ser presidente do Senado. É a política como ela é, né? É a vida como ela é, a política como ela é. É assim que roda a política. Mas por todos esses fatores, como o Lira deve uma fatura para o Supremo, esse projeto deve ser barrado se for aprovado pelo Senado. Muito bom. Então, antes de eu te pedir para você fazer a sua síntese, eu vou ler aqui algumas das Tá bom, respostas para a pergunta vamos se lá. era jogo de cena ou não. Então, Danilo Sotero Rogério, nosso colunista, respondeu o seguinte: os dois, jogo de cena, porque eles sabem que vai ser derrubado pelo Supremo como inconstitucional, mas é real no sentido de que indica que o Senado cansou de ser coadjuvante para a Câmara. É uma interpretação diferente, ele está dando de barato que a Inclusive, Câmara vai aprovar, né? inclusive correta também, porque o Senado e a Câmara têm tido divergências sobre quem tem mais preponderância no processo legislativo. É uma boa Perfeito. observação do nosso querido Danilo. Pedro Campos, boa noite. É real, mas não vai resultar em nada. Será que somente eu enxergo o Pacheco como um grande perdedor birrento? Veja o que está fazendo por não ter sido indicado para o Supremo. Face Blue Smiling. Admilson Oliveira. Sou fã do STF contra essa PEC. Olha, Eita! é a primeira vez que eu vejo essa expressão fã do STF. Análise da notícia lançando moda aqui. É isso aí. Rosiane Arroxo. Rosiane Arroxo. Jogo de cena. O Pacheco quer agradar o bolsonarista. Tá Tá certo, certo. Tá tá pedindo certo. voto para os bolsonaristas para se reeleger, né? E tá certa a opinião dela. Temos aqui boa noites, vários boas noites do Admilson Oliveira, do D'Artagnan Melo, da Fabiana Carvalho e do Pedro S. Mendes. Boa noite. É, Fabiana Carvalho, isso não é intromissão de um poder no outro? Não é inconstitucional, não? Pois Sim, o é um Supremo. outro ponto. O Kennedy já falou isso, que se passasse, seria derrubado pelo próprio E, Supremo, né? no, e numa democracia, o Supremo tem a última palavra, inclusive para errar. É isso aí. A única coisa que É, poderia mudar para valer mesmo, afetar mesmo o poder do Supremo, seria uma nova constituinte, alguma coisa. Porque ele é o intérprete da Constituição. Então, qualquer coisa que se faça que fira o poder dele, ele tem poder que essa Constituição dá, que é, aliás, muito boa a Constituição, se critica muito, mas é uma Constituição muito boa, e o Supremo pode corrigir. Mas toca aí, Toledo. Então, os comentários eram esses daí, e eu vou fazer um parênteses do seu parênteses, porque quem cobriu a Constituinte, que é o meu caso, lá em Brasília, como repórter, não tem nenhuma saudade de ver uma nova Constituinte em jogo, porque é o ambiente que reúne maior quantidade de lobbies que eu já vi na minha vida, é mais do Sim, que hoje em dia. Hoje tem muito lobby, lobbies sim. muito poderosos, mas durante a Constituinte é um negócio inacreditável. A quantidade, pra você ter uma ideia, subiu o preço do aluguel das mansões do Lago Sul, principalmente na época da Constituinte, porque cada lobby tinha a sua própria mansão Sim. para, digamos assim, lubrificar as relações sociais com os parlamentares, com os deputados e senadores constituintes, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que é o tipo da coisa que você sabe como começa, mas não tem a mínima ideia de como termina. Pode ser uma Ah, catástrofe. e o Brasil já teve diversas constituições. Os Estados Unidos tem uma constituição, ela já foi emendada, mas é bicentenária. Não tem, e a Constituição de 88 é uma Constituição boa, e já foi bastante emendada. Tem até uma edição atualizada ali, até o final de 2022, que eu acho que é a última que o Senado imprimiu.
Então você vê que você pega, já está um calhamaço assim de tanta emenda que já foi feita na ordem econômica, no governo Fernando Henrique, no próprio governo Lula, né? Tivemos a sorte de o Bolsonaro não ter tido força no Congresso para mudar a Constituição, porque ia mudar para pior. E é preciso dar força para o Supremo para enfrentar essa onda conservadora que quer retirar poderes do Supremo, né? E o presidente atual do Supremo, Roberto Barroso, está ajudando muito nisso, está se enfraquecendo, está cedendo demais ao conservadorismo, na minha modesta opinião. Bom, como é que E vai a ficar a sua síntese, Zé? síntese? Você já tem aí, não? Tenho. Por dever fatura ao STF, Lira deve barrar retaliação do Senado ao tribunal. 74 toques. Por dever fatura ao STF, Lira deve barrar Posso dar uma retaliação do sugestão? Senado. Pode. O que você quer mudar? Por dever, Fatura. ou por Hum. ser devedor, né? Para ficar mais Hum. curto, ser Não, devedor. ou por dever ao STF. Por ser devedor, Por né? dever Por é que por dever. dever pode as pessoas podem entender que é um dever Por uma cívico, não? obrigação. Por Vamos ser, dívida, talvez por dívida, né? por Por dívida com o dívida STF. com Com S- STF, ou por dívida com tribunal, Lira deve barrar o quê? retalia- retaliação do Senado ao STF. Ao Supremo. Tá bom. O Acho que fica freio do legal. Senado ao Supremo. Retaliação não, freio é melhor, né? Freio do É, Senado ao Supremo, né? isso. Então eu coloco no grupo aqui. Então Freio tá bom. do Senado. Sempre aprendendo com José Roberto de Toledo, caramba. Bora lá. Segura a onda aí, que eu tô de cabeça baixa aqui, só para poder Até colocar para o parece. pessoal. Tá aqui no análise aí, galera. Tá aí, ó, pumba.